que, embora as imagens que você acompanha em casa mostrem tranquilidade, a cidade já estaria com alguns trechos sendo bombardeados por soldados russos que já haviam cercado a capital ucraniana desde a tarde de ontem. Então temos imagens desse momento da movimentação tranquila na cidade, mas as nossas equipes que já estão nos arredores de Kiev afirmam que o ataque nesse momento já volta a acontecer. Vale lembrar que algumas horas atrás nós tivemos durante a madrugada sirenes que alertaram os moradores de Kiev sobre a possibilidade de novos ataques aéreos e nesse momento estaria se concretizando outra tentativa de avanço por parte das tropas de Vladimir Putin, que desde a madrugada, desde a noite de quinta-feira, passaram a adentrar no território ucraniano, tomando várias cidades, destruindo e deixando um saldo, até o momento, de mais de 150 pessoas mortas. São quase 400 feridos em uma guerra por disputas políticas, que termina trazendo e assustando o mundo inteiro, deixando o mundo apreensivo, e toda a cobertura desse caso, você sabe, você vai acompanhar ao vivo, com nossas equipes em terra, mostrando a você o que está acontecendo e as dificuldades enfrentadas pelo povo ucraniano, que ainda tenta deixar a região diante de todo o medo e todo o terror trazido por essa guerra. Pessoas que se escondem em estações de metrô, que enfrentaram em todo o dia de ontem momentos de pânico com bombardeios como esse que você acompanha aí na sua imagem. Mostramos crianças assustadas diante da chegada de aviões russos que soltaram mísseis em áreas residenciais. E agora há pouco, inclusive, nós vamos trazer para você essa imagem de um prédio residencial que foi atingido aí durante um ataque belicoso, o ataque das tropas russas dentro de Kiev, nos arredores de Kiev, tropas que tentam chegar até o ponto, o centro do poder ucraniano, para tentar destituir o presidente Volodymyr Zelensky, que desde ontem, segundo os mais próximos interlocutores, afirmaram que ele estaria escondido em áreas que podem ainda ser dentro da Ucrânia ou até mesmo nos países próximos aliados à OTAN, principalmente, que estariam ajudando a proteger os diplomatas que estavam em solo ucraniano. Então, daqui a pouco, nós temos imagens ao vivo e nossos repórteres ao vivo trazendo para você todos os detalhes da Rússia que continua atacando regiões onde civis tentam se esconder em meio a essa guerra. Marcos Leandro está com a gente. Marcos, bom dia. Desde o início da manhã de hoje, são momentos de terror para os ucranianos. Exatamente. E para o mundo. O alerta é total. Bom dia para você, Dionísio, bom dia para o nosso telespectador. É isso, o alerta é total em Kiev e em toda a Ucrânia por conta desses ataques. O presidente, o Volodymyr Zelensky, ele tem elogiado os esforços do povo e das tropas da Ucrânia, diante dessa invasão, e acusou os militares russos de estarem atacando alvos civis em diversas partes do país. Um dos locais onde houve a maior destruição é em Kiev, a capital da Ucrânia, com ataque a prédios residenciais. E o presidente ucraniano comparou os ataques russos a ofensivas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, com bombardeio de bairros civis. E durante os 2 primeiros dias, foram feitos cerca de 400 ataques dentro do território ucraniano, e os militares russos seguem a caminho de Kiev, capital do país. Você já adiantou, Dionísio? Possivelmente os arredores de Kiev, a capital da Ucrânia. Esses arredores já devem estar aí cercados por militares russos. Por enquanto, o presidente da Ucrânia, ele confirma 137 mortos, você já adiantou esses números, entre soldados e civis ucranianos, e também 316 feridos, 137 mortes, 316 pessoas feridas. Durante a madrugada, a vice-ministra da Defesa da Ucrânia, ela informou que mais de 800 militares russos teriam sido mortos durante a invasão russa. 7 aviões militares, 6 helicópteros, 30 tanques e 130 veículos blindados de combate também foram destruídos durante os conflitos. A Ucrânia proibiu a saída de qualquer cidadão homem com idade entre 18 a 60 anos, Proibiu a saída dessa faixa etária aí que vai dos 18 a 60 anos de homens, proibida, portanto, a saída dessas pessoas do país. O objetivo é defender o território e evitar a tomada de controle dos russos. Mas enquanto isso aí, a população que pode deixar a Ucrânia
que tem condições para isso, tem feito, né, a corrida aí para a saída da cidade de Kiev, de todas as cidades mais atingidas, né, por esses ataques russos. As pessoas, muitas delas, estão procurando deixar as cidades. Haja vista, né, a gente já mostrou aqui, inclusive no Balanço Geral amanhã, né, Dionísio, congestionamentos, estações de metrô lotadas. E, enquanto isso, à direita do vídeo, a gente vai acompanhando imagens ao vivo da capital, Kiev. Essa é a Praça da Independência em Kiev, né? A independência do país que foi conquistada depois da dissolução da União Soviética em 1991, há 31 anos. Ou seja, esse símbolo aí da independência, à direita do vídeo que a gente está vendo agora, com imagens ao vivo, esse símbolo da independência está ameaçado no momento, né, Dionísio? Lembrar que é o polo, segundo os próprios russos, da cultura russa, da religião russa, do pensamento russo, da cultura da União Soviética. Provavelmente teria saído exatamente dessa imagem que você acompanha em casa, uma imagem que hoje é símbolo de resistência para os ucranianos que foram chamados pelo presidente Volodymyr Zelensky para o combate, para se armar, ir às ruas, proteger suas casas, proteger suas famílias. Contamos aqui ontem que policiais veteranos que já estavam afastados foram chamados novamente, receberam armas para se juntar aos soldados do exército ucraniano que tentam impedir aí o avanço das tropas russas. Tropas que, como você viu, e segundo declarações, isso não é confirmado pelo governo russo, teriam tido baixas muito acima daquelas que os ucranianos enfrentaram em todo esse primeiro dia de guerra. Mas vale alertar, quase 1.000 mortos em pouco mais de 24 horas de conflito. Ainda não chegamos às 36 horas de conflito, mas já temos um saldo aí de quase 1.000 mortos e centenas de feridos provocadas por essa guerra que começou ainda durante a semana passada, com um alerta dado pelo governo dos Estados Unidos sobre a movimentação e a possibilidade de invasão russa à Ucrânia, e que no início da semana ganhou um capítulo a mais quando Vladimir Putin terminou reconhecendo a independência que era solicitada pelas terras as quais ele invadiu. Ele reconheceu a independência das regiões de Lugansk e Donetsk, que no início da semana isso representaria justamente o alerta para a população ucraniana de uma possível guerra, de uma invasão russa, já que as tropas russas não voltaram atrás, não foram retiradas da região. Então a população vive agora momentos de incerteza, de dificuldade. Supermercados já estariam sem comida, a população já não conseguiria ter acesso, por exemplo, a poder comprar água. Moradores estariam escondidos em estações de trem, de metrô, que por conta da grande estrutura terminaram servindo de bunkers, de abrigos para quem tenta fugir. Não tem como deixar a cidade, não pode deixar a cidade nesse momento, encontrou dificuldades, se esconde nessas estações. Vale lembrar que nesse momento, segundo o nosso governo, o governo brasileiro, cerca de 500 brasileiros estão na região da Ucrânia, não tem como ser retirados nesse momento. A orientação é que eles justamente possam ou deixar o país pela região oeste, que faz divisa ali com a Polônia, com a Romênia, regiões que estariam dentro do acordo das organizações do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e poderiam, a partir dali, através de aeroportos, deixar a região. E aqueles que não conseguem se deslocar, tentem ficar dentro de casa ou procurar a Embaixada do Brasil dentro da Ucrânia para conseguir se defender.